Olá, seja bem-vindo ao Café com a Psi, o podcast que traz insights e conversas sobre psicologia. Eu sou Edvelton da Rosa, sou jornalista e hoje vamos conversar sobre vários assuntos aí sobre psicologia. Quem está aqui com a gente, claro, é a Maísa Diomário, ela que é especialista em terapia cognitivo-comportamental e hoje está trazendo muita novidade para a gente tem muitas surpresas hoje, então fica aqui que você com certeza vai curtir. Maísa, para a gente começar, vamos anunciar aí o tema desse episódio, né, que vai ser psicologia online. São vários desafios envolvidos nesse tema. É verdade. Primeiro, seja bem-vindo, né? Muito Obrigada obrigado. por aceitar aí o convite. É um prazer estar aqui. E esse tema é um tema super especial, assim, para mim, porque eu acho que além de eu conseguir também ajudar psicólogos, eu consigo também trazer muitos mitos, né? E desvendar isso no dia a dia. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse tema. Esse tema que ficou muito mais na mídia, né? Principalmente depois da pandemia, porque a pandemia ela mudou essa percepção das pessoas em relação à terapia online. Até saiu uma notícia em 2021 que dizia que consultas online de psicologia tinham aumentado 230% e que a pandemia tinha impulsionado a busca por atendimento à distância. Mas a gente vê que hoje muitas dessas pessoas continuam no online, né? É esse o cenário hoje? Com certeza. Eu notei muito isso, veio com tudo com a pandemia, né? A pandemia, na verdade, foi um marco decisório, né? Onde deu um salto aí, né, na procura pela terapia online. Porém, o que eu percebi, inclusive com a minha prática, é que realmente muitos pacientes, mesmo depois a gente voltando, né, estando liberado de novo o atendimento presencial, muitos pacientes queriam continuar no online, né? Então, realmente é algo que tem muitos benefícios, né? Porém, tem gente ainda que acredita em alguns mitos e tem dúvidas mesmo, né, sobre a eficácia e tudo mais, né? Na tua carreira, quando que teve essa mudança? Há quanto tempo já que tu atende só online? E quais que foram esses desafios para ti particularmente? Então, na verdade que eu tô 100% no digital já faz 4 anos, né, e eu acho que foi uma mudança muito grande mesmo na minha carreira, eu acho muito positiva. Eu fui uma pessoa que no início tive resistência para começar no online, muitas pessoas já atendiam, colegas minhas, né, de fora, já atendiam no online e eu ainda tinha uma resistência mesmo já tendo uma procura, né, pessoas chegavam já perguntando se eu atendia online e eu ainda não atendia. E com a pandemia a gente não teve uma outra opção, né? Ou ia para o online ou ficava sem atender. E realmente foi assim maravilhoso porque tirou aquelas dúvidas que a gente tem, né, sobre o atendimento, se o paciente vai gostar, se não vai gostar, né? A resposta eu tive porque 99% pediram para ficar no online. Então isso foi muito importante, assim, então que eu estou no 100% digital já faz 4 anos e que eu sou formada já tem 10, né? E eu tinha o meu consultório, né? Eu saí da minha clínica, o meu consultório tudo muito bem estabelecido, já não tinha o porquê. Só que realmente o motivo principal foi que a procura começou a aumentar muito e pacientes que eram do presencial pediram para ficar no online. Eu acho que o mais bacana dessa tua transição, e a gente conversou bastante antes desse episódio do podcast, até para entender esse cenário, foi que tu conseguiu transformar uma necessidade em uma oportunidade, né? De realmente ampliar, de poder melhorar e também de ter qualidade de vida. É isso? Com certeza. É como eu falo, né? O atendimento online, a psicoterapia online, eu vejo como uma qualidade de vida realmente para o terapeuta e a questão do paciente, que é muito mais confortável, ele consegue muitas vezes, ao invés de ter que se deslocar até o consultório, fazer aquela sessão da onde ele estiver, e eu acho que isso entra muito nos benefícios mesmo de todo o atendimento online. Um dos maiores benefícios que eu vi foi a questão da aderência ao tratamento, né? Antes, por exemplo, se chovia, se estava frio, tinha muita falta, né? Porque, como eu falo sempre, a nossa profissão, ela é diferente de algumas outras, porque o médico, às vezes, tu vai lá e tu vai agora e tu retorna nele daqui 1 ano, daqui 6 meses, né? Já a terapia, ela é semanal. Então, pensa toda semana, né, tu te deslocar, tem a questão de estacionamento, tem a questão de todas as variáveis, né, que envolve isso e que às vezes acabam dificultando mesmo, né? Então, tinha muito mais falta, tinha mais desistência e que no atendimento online, hoje eu não vejo mais, né? Então, até como eu estava te falando ali, contando um pouquinho,
Aqui no sul, essa semana foi muito de frio e Muito chuva, frio, né? muita chuva. E eu lembro que eu falei, essa semana já seria uma que a maioria ia faltar, né? Até porque a gente atende também pacientes de cidades próximas, né? E isso acabava realmente deixando muito mais difícil, né? Então, assim, às vezes sair, estacionar, pegar uma estrada, várias coisas iam dificultando. E tudo isso, eu acho que o atendimento online, por exemplo, a semana eu não tive nenhuma falta, ninguém desmarcou por conta do clima, né? E Que se fosse presencial, seria bem diferente, e né? se fosse presencial, com certeza teria bastante falta, né? Essa é uma realidade. Então, por isso que eu falo, tem coisas, particularidades realmente que são da profissão, né? Que o profissional mesmo da área, acho que se ele conseguir conduzir isso e levar, saber usar isso, tem tudo para dar certo. Com as facilidades que a gente tem hoje, com a tecnologia, com o acesso facilitado a tudo isso, a todas essas ferramentas, aquela pessoa que é assim, não, para mim de jeito nenhum, não tem como, ela está perdendo, né? Ah, sim. Com certeza. Ela está perdendo e muitas vezes por não querer experimentar mesmo, né? Já ter alguma opinião formada. Ai, para mim não dá. Ai, não vai. Igual eu te falei que eu no início eu tinha, as pessoas não vão gostar, né? Não, eles já são acostumados, né, no presencial, então acho que não vai ter uma aderência. E na verdade foi completamente o contrário, né? As pessoas aderiram muito mais e gostaram muito mais. Então eu acho que às vezes os terapeutas mesmo, né, os psicólogos às vezes acabam travando um pouco esse processo, né, por conta das crenças deles mesmos, né, porque assim, a gente já sabe, isso já tem estudos, né, já saiu estudos comprovando a eficácia da terapia online e a presencial, né, e mostra o mesmo nível de eficácia. Então, principalmente falando aqui da terapia cognitivo-comportamental, né, que é a minha especialidade. Nada impede, nada que a gente consiga fazer no presencial, a gente não vai conseguir fazer no online. Então, é algo que realmente só veio para somar. Até porque se a pessoa se livrar dessa resistência, literalmente desse preconceito em relação a isso, ela pode e tem muito a ganhar, né? Hoje em dia tem se falado muito sobre essa questão do trabalho remoto, tem estado muito em destaque também a questão dos nômades digitais, que é a pessoa poder trabalhar de onde ela quiser, e o psicólogo também pode ter acesso a isso, pode também trabalhar de qualquer lugar, pode ter lá o seu foco, o tipo de público que ele quer atender, então tem muitas características positivas que podem ser trazidas para esse cenário da psicologia, né? Uhum. Ah, não, com certeza. O psicólogo é só ele colocar isso, né, entender isso, talvez quebrar algumas crenças mesmo, porque realmente eu acho que o mundo hoje ele pede pelo atendimento digital, as pessoas querem, né, isso porque a gente vive hoje numa vida muito corrida, né? Então as pessoas às vezes não têm tempo para nada, estão correndo sempre de um lugar para o outro, trabalhando muito. Então tudo que vier para facilitar, acho que é muito positivo, né? Que é o caso da terapia online. Então, acho que isso realmente é só o psicólogo entender um pouquinho disso para ele começar nessa área, né? Desse lado aí mesmo do digital. Também é importante falar das limitações que deixam de existir também trabalhando online, né? Porque hoje em dia, vamos dar um exemplo aqui, uma pessoa que trabalha, ela atende lá na cidade dela, no interior, uma cidade pequena. Ela tem lá um perfil de paciente, ela tem um valor ali de mercado que ela pode cobrar por aquele atendimento, porque é a realidade em que ela vive. A partir da hora que a gente dá um passo a mais e vai para esse online e a pessoa cria uma estratégia para a carreira dela e ela consegue ver um cenário muito maior, ela pode passar a cobrar outros valores, a ter outros objetivos. Não, eu quero atender esse público, eu quero atender esse tipo de coisa. Tem essa parte também que pode ser um desenvolvimento muito grande para a carreira daquela pessoa, né? Sim, com certeza. Isso é algo que o digital, né, ele trouxe muito, né, esse crescimento mesmo, essa questão da expansão mesmo, né, que se o psicólogo, acho, ele souber levar, ele criar estratégias como tu falou, né, tem tudo para dar certo, até porque essa questão da limitação geográfica, né, que é isso que tu trouxe agora, ela deixa de existir, né, no digital. Então, a gente acaba podendo realmente cobrar o valor que o nosso trabalho vale, né? Então, se eu fiz especializações fora, faço cursos o tempo inteiro, estudo, faço um monte de coisa aí que realmente vai agregar valor no meu trabalho, hoje eu não preciso ficar limitada realmente a só
é captar pacientes, né, da minha região, da minha cidade, e essa questão de poder realmente cobrar o valor justo pela minha sessão. Então, é mais um ponto positivo, né, que veio aí essa questão do atendimento online para os psicólogos. Eu tiro muito pela minha profissão também, porque a gente que é de comunicação, principalmente da parte de jornalismo, antigamente pensava assim, eu só vou ter uma carreira grande depois que eu for para uma grande cidade, depois que eu for para um grande polo, a partir daí é que eu vou ter um grande destaque, uma grande vitrine, e aí vou poder ter salários melhores. E hoje em dia isso mudou completamente, porque não só por causa da internet, mas principalmente por causa do trabalho remoto. Então, tu poder exercer um trabalho que tu ama, que tu gosta, no nicho específico que tu escolheu, podendo, que nem tu falou, cobrar por aquilo que tu estudou, né? Porque o psicólogo em si, ele é um profissional que estuda muito, né? Faz muito curso e, que nem a gente conversou antes, ele sabe que quando se forma ele vai estudar para sempre, né? É por aí. Com certeza. Aquela frasezinha que eu gosto muito, né? Uma vez psicóloga, para sempre estudante, né? Então, a gente sempre está estudando, sempre está se especializando, sempre está fazendo um curso novo, né? O conhecimento, ele nunca é demais. Então, o psicólogo, na sua grande maioria, é um público realmente, né? Uma categoria que estuda muito, se dedica muito à profissão. Então, eu acho que somando a isso, né? A essa questão digital, a essa quebra nessas limitações que o atendimento presencial antes nos trazia, eu acho que realmente só veio para agregar, né? Trazendo junto com a eficácia que a gente já sabe que é comprovada, que tem a eficácia garantida também. E falando aí em estudo, em se aperfeiçoar, a gente tem uma novidade aqui para anunciar, né? Tudo isso que a gente está conversando aqui sobre psicologia online, esses desafios todos, tudo isso vai estar em um curso, mas não é um curso qualquer, né? Dado aí por pessoas de outras áreas, coisa que a gente vê muito por aí. Vai ser um curso, né? Dado aí por Tito, preparou todo esse material com muito carinho, tenho certeza. E como é que vai funcionar? De onde que surgiu essa ideia? Porque antes da gravação a gente ainda conversou, assim, que as pessoas, elas te abordam, né? Tipo, perguntando, questionando, falando sobre a tua trajetória, falando sobre as tuas escolhas. Então, fala um pouquinho aí sobre isso. Então, esse curso, na verdade, que eu vou lançar em agosto, né, é um curso muito especial, que até demorou relativamente para sair, porque eu sempre achava que eu precisava de um pouquinho mais, né, eu queria ter um pouquinho mais para entregar aí para os profissionais, né, e como eu falei ali, realmente já estava numa fase onde muitos profissionais, né, da área, psicólogos, vinham até mim, mandavam mensagem, perguntando se eu não iria oferecer nada, se eu não tinha como ajudar, né, nessa parte de conduzir eles, principalmente se tu está começando ou quer migrar, às vezes, para o digital também, e querendo saber um pouquinho mais da minha carreira, né? E buscavam muito, e foi aí que eu tive essa decisão, né, de realmente trazer nesse curso um passo a passo, né, desde o básico mesmo, como preparar um consultório online, como deve ser, com todas as coisas que de fato fazem a diferença, porque em 4 anos 100% digital eu já consegui compreender muita coisa que funciona e que não funciona, né? Então, esse curso, né, que é o consultório online de sucesso, aí, que vai ser lançado em agosto, ele vem para realmente somar muito na carreira desses profissionais, né? E realmente eu que quero estar ali, pegar pela mão, né, responder realmente todas as dúvidas, enfim, que acabar surgindo aí, né? Vai ter aula ao vivo comigo também. Então, é algo bem completo que eu decidi fazer quando eu realmente me senti pronta para isso, né? E, como eu te falei, eu acho que hoje os profissionais, os psicólogos, como eles têm essa sede, né, de buscar mais, de querer aprender mais e de se especializar mais, ficarem cada vez melhores, muitos acabam até comprando, gastando mesmo, né, investindo, né, em cursos que às vezes são dados por outros profissionais. Eu vejo, assim, dentista, advogado, enfim, querendo dar curso para psicólogo, justamente porque é uma área que vem crescendo muito e sabem que é um público que realmente investe na profissão. E foi percebendo isso também, e vendo umas coisas que eu acho que não condizem com a nossa profissão, que aí eu decidi realmente montar esse curso, né? Porque tem muita particularidade da nossa profissão que realmente só um profissional da área vai poder conduzir da melhor maneira. Então, vendo isso, né, eu acho que os psicólogos, eles tem que parar de ouvir outros profissionais que, na verdade, não entendem nada da profissão. E aí foi pensando nisso e vendo isso que eu decidi realmente criar esse curso e finalmente trazer, né, lançar.
Até citei sobre ser um curso que não é feito por pessoas de outras áreas, porque é muito complicado, né? Na psicologia, por exemplo, como que um publicitário, como que um dentista, como que um advogado vai conseguir ensinar algo para um profissional da psicologia sem entender essas dores do dia a dia? Porque hoje o que mais tem é curso por aí e gente querendo dar curso e querendo ensinar, até porque, claro, quer vender, cada um tem as suas contas para pagar, mas às vezes o psicólogo vai estar comprando aquilo e não vai aproveitar muito, né? É, isso acontece muito justamente por aquele ponto que eu falei anteriormente. O psicólogo ele é uma classe que investe muito em conhecimento, né? E com o crescimento aí da profissão, que está dando, né, um boom aí agora, cada vez mais, a procura está crescendo. Acho que a gente nunca viveu uma era aí como a psicologia está agora, né, nesse momento, e ainda vai crescer mais. O que eu noto é isso, muitos profissionais de outras áreas querendo oferecer curso, né, para psicólogo, sendo que eu noto que a nossa profissão tem muita particularidade, coisas que só um psicólogo vai saber ensinar. Né, que é coisas que não adianta, um profissional de outra área ele não vai entender, né, porque é muito diferente, muda muito uma profissão para outra, né, a nossa principalmente ela tem muita particularidade, como eu falo aquela questão da secretária, como ela vai conduzir os pacientes, né, que querendo ou não tem a questão muito séria de um sigilo, e a secretária ela é a nossa porta de entrada, né, secretária ou a própria psicóloga que vai fazer esse serviço no início, talvez, que não tenha uma secretária, mas é muito importante para quem já tem saber conduzir isso, saber conduzir para um sigilo, mostrar, porque como ela é a porta de entrada, como eu digo, às vezes o paciente, ele recorre a ela primeiro, né, para às vezes pedir uma antecipação do atendimento dele e acaba contando alguma coisa, fala sobre uma crise que teve no dia, uma crise de pânico, de ansiedade, e às vezes acaba falando, né, com a secretária para ela entender o contexto, tentar antecipar a consulta dele. Então, ela é a nossa porta de entrada, desde as pessoas que chegam nela buscando pelo nosso serviço também, que ainda não é o meu paciente, mas que vai ser um futuro paciente. E qualquer palavrinha ali, entendendo que às vezes nós vamos lidar com uma pessoa que está num quadro depressivo, o cérebro, a gente já sabe, ele funciona de uma maneira diferente, né? Um quadro de ansiedade importante. Se ela não souber conduzir da maneira correta, às vezes basta uma palavrinha para esse psicólogo perder um paciente. Não, esse exemplo da secretária é perfeito, porque como a gente estava conversando, às vezes essa pessoa que está dando curso, às vezes até alguém da área da saúde acha e muitas vezes até tem a boa intenção em querer ensinar, mas é muito diferente, porque uma secretária de uma dermatologista, por exemplo, ou de um médico, ou de um dentista, ela tem uma atuação muito diferente justamente porque não precisa lidar com essa questão mais emocional, mais sensível da pessoa, e sem falar também que o atendimento na psicologia, ele é mais recorrente, né? A gente conversou sobre isso também, que às vezes no médico você vai lá 1, 2 vezes no ano, vai no retorno, entra em contato, mas o psicólogo tem que estar sempre, tem que ter esse contato ali frequente, né? Não, é um atendimento semanal, né? Toda semana tu vai ver aquele paciente, então às vezes ele fica contigo um período maior, né? Um período menor, maior, e ele vai, tu vai criando esse vínculo com ele, só que como eu digo, às vezes ele vai recorrer primeiramente à secretária, né? Então pensa, se for alguém que não é da área, já nem entende isso, talvez nem vai ensinar a pessoa nisso, não é ligado nisso, porque é muito diferente se a gente for ver, treinar uma secretária para um psicólogo e treinar uma secretária de um dermatologista, por exemplo, né? Já da psiquiatria, claro, aí é a mesma direção, né? Mas são áreas muito particulares. Então, é muito importante, assim, foi por isso também que eu decidi criar esse curso, por ver essas questões, né? Ver o psicólogo buscando isso e uns profissionais que não tem nada a ver com a área, vendendo o curso sem saber, muitas vezes, até o que estão ensinando e que aquilo que eles estão ensinando para a nossa área não cabe. Então, isso é muito importante, né? Entender e ficar atento a isso. Mas para chegar a ministrar esse curso, tu tens uma trajetória aí de muita dedicação, de muito estudo. Como que é para ti tá meio que devolvendo isso para a profissão também, no sentido de que eu estou fazendo a minha parte para contribuir com esses profissionais que um dia podem realmente evoluir, terem aí suas próprias carreiras de sucesso? Isso. Eu acho que cheguei nessa minha fase de agora, onde realmente eu vi uma necessidade, né? Vendo esses profissionais me procurando e perguntando e pedindo dicas muitas vezes, como que tu conseguiu migrar, como que tu faz para captar esses pacientes.
Eu acho que foi nisso que realmente eu comecei a ver a necessidade e criar esse curso para ajudar mesmo essas psicólogas a crescer, vendo essa procura nessa nossa área, crescendo cada vez mais. E foi essa a minha decisão de realmente começar a ajudar outras profissionais da área a crescerem também. Para quem está assistindo a gente, quem está ouvindo e já está interessado aí no curso que vai sair em agosto, antes disso vai ter uma masterclass, né, que as pessoas vão poder aí tirar algumas dúvidas, conversar contigo também sobre esse conteúdo, como que vai acontecer aí essa masterclass, quando que vai acontecer e como que faz para participar. E essa masterclass, como todo mundo sabe, né, quando faz uma aula, pode ver que vai vender um curso. Pode até pensar isso, né? E realmente vai ser oferecido esse curso lá. Porém, mesmo que, mas agora eu não posso, não consigo investir, não tem problema. É importante que você participe, né? Principalmente se for aí uma profissional ou que já esteja há um tempo ou que esteja começando, que essa masterclass foi pensada realmente é uma introdução a esse curso que vai vir, né? Então, vai ser no dia 27 de agosto, o dia do psicólogo, e eu pensei nisso com muito carinho também, né? Vai ser aí um presente para os profissionais. Uma forma de comemorar. Exato, né? Uma forma aí de a gente comemorar essa nossa profissão que é tão nobre, tão bonita, que vem crescendo cada vez mais, né? Com seriedade, com ótimos profissionais. E foi pensando nisso que eu criei essa masterclass, que vai ser a Psi Referência, né? Por que referência? Porque, como eu falo, eu quero lá, como alunas minhas, alunos, enfim, né? Psicólogos em geral, aquele profissional que ele quer ser uma referência, não somente, eu quero crescer na profissão, eu quero captar paciente, eu quero... Não, junto com isso, né, como a gente fala, o marketing, ele é muito importante, claro, porque não adianta tu ser muito boa, maravilhosa e ninguém saber disso. Então, a gente precisa do marketing para divulgação do nosso trabalho. Porém, não adianta a gente fazer esse marketing e chegar lá os pacientes para a gente e a gente não conseguir fidelizar esse paciente porque o atendimento não foi bom, por conta de detalhes que às vezes estão acontecendo. É outro ponto bem importante que eu falo. Eu comecei a receber pacientes vindo de experiências negativas de outros profissionais. E aí eles me contavam, né? Eu vim de uma, mas eu não gostei, porque aí relatava o que acontecia, né? Eu vi muito, prestei atenção que era a dificuldade de criar o vínculo, principalmente na questão online, que realmente acaba sendo um desafio, né? Que no presencial, muitas vezes, acaba sendo facilitado. E foi olhando para isso e vendo que, às vezes, o psicólogo está ali, ele perde, é bom, é capacitado, estudou, tecnicamente ele é ótimo, porém, tem detalhes que fazem aquele paciente muitas vezes sumir e não voltar mais. E às vezes ele não sabe o que é, né? Então, antes de qualquer coisa, eu quero aquele profissional que quer se tornar uma referência, que é entregar um atendimento de qualidade, que consegue fidelizar aquele paciente, até porque os pacientes que saem dali fidelizados são eles que vão te indicar para outras pessoas, né? Que isso é muito importante. Então, não é somente porque hoje a gente está numa era muito, ganhe 20 mil em uma semana, ganhe, mas não é sobre isso, né? O dinheiro, ele é muito importante, como eu te falei, o psicólogo, ele tem que ter a mentalidade empreendedora, né? Ele tem que entender um pouco disso, sim, muito, porque acaba que o nosso consultório, ele é a nossa empresa. Então, a gente tem que entender isso, né? E isso tudo tem no curso, vários módulos, né? Só que, principalmente, coisas que, às vezes, a pessoa vai olhar, mas isso é tão básico, é básico, mas, às vezes, acaba pecando naquilo ali e perde um paciente por conta disso. Essa relação com o paciente, no caso da psicologia, é muito sensível, porque diferente de um médico, às vezes com o médico ele pode ser tecnicamente muito bom, e aí o paciente não tem uma conexão emocional com ele, mas continua indo lá, porque ele é um bom médico, porque ele faz um bom tratamento, vai aparecer lá no consultório dele 2, 3 vezes por ano. Agora, com o psicólogo já é uma história bem diferente, né? E aí eu até tenho o meu testemunho, porque eu já fiz terapia algumas vezes com alguns profissionais diferentes, e já teve caso de eu não voltar justamente porque perdeu-se essa conexão. E às vezes é uma coisa realmente mínima, assim. E vai desde o básico até coisas mais avançadas. Por exemplo, uma coisa mais básica, de eu citar uma situação e o profissional não lembrar do que eu tinha contado, e às vezes tinha sido na sessão anterior, ou um outro profissional que queria que a sessão fosse muito curta, então não dava tempo de contar tudo certinho, o que eu precisava, e contar, enfim, como tinha sido a minha semana. Então, no caso do psicólogo,
existem muitos pontos que podem levar esse paciente a se afastar e a não voltar mais, e que nem tu falou, vai dar um feedback para outras pessoas também negativo, o profissional vai acabar ficando com uma moral um pouco mais baixa ali naquele grupo de pessoas, então é mais complicado, né? É, é. É que assim, claro, é muito. Às vezes tu vai num médico, como tu falou, às vezes tu pensa, ele pelo menos resolveu aqui o meu problema, ele é muito bom tecnicamente, né? Então, às vezes não bateu, como falam, né? O santo não bateu, mas a pessoa ainda volta lá porque realmente ele foi muito bom tecnicamente, resolveu o problema dele e tá tudo bem. No psicólogo já é um pouquinho diferente, justamente por conta disso. É alguém que eu vou ver ali semanalmente, né? O vínculo, se não for formado, o paciente não vai ficar, porque, como eu falo, pega questões muito particulares, né? O paciente vai ali contar questões que são difíceis muitas vezes para ele, contar da vida dele, né? E abrir mesmo a vida inteira para um profissional que ele nunca viu, né? E é justamente por isso que é tão positivo, né? Uma pessoa que é neutra, porém, se não tiver um vínculo, ele não vai ficar. Né? Então, isso é muito importante o psicólogo entender e saber coisas que realmente, né, da escutativa, que eu falo que são muito importantes, a empatia. Só que existem algumas formas para a gente fazer isso da maneira correta e ainda mais falando da tela, né, que é a partir de uma tela, né, que é a questão do atendimento virtual. Né? Então, isso é muito importante, o profissional estar atento a isso, porque não adianta ficar fazendo cursos de marketing digital, captar paciente, o paciente chegar ali e não gostar do atendimento. Né? Claro que a gente não tem controle de 100% e nem a gente vai agradar todos, mas a gente tem que dar pelo menos a garantia de um bom atendimento, um atendimento de qualidade. Por isso aí também a questão da psi-referência ali do evento, né, do dia 27 de agosto, que ainda não abriram as inscrições, mas daqui a pouco, início de agosto, já vai sair. Eu tive a oportunidade de dar uma olhada nos pontos aí que o curso vai abordar e realmente está muito completo, está muito especial. Essa parte do marketing é importantíssima a gente comentar, assim, porque tem muitos cursos que vendem isso que tu falou, ganhe X reais em tanto tempo, você pode ficar com a sua agenda lotada. Só que assim, o que adianta, né? Encher a agenda e ficar lá com um monte de pacientes para tu atender, se a qualidade vai cair, se eles não vão permanecer ali. Então, assim, tem outras coisas que o profissional precisa se atentar, não é só também encher a agenda para tirar um valor lá, porque no fim a reputação dele também está em risco, né? Isso é super importante, que isso eu vejo muito nas vendas de curso de marketing, né? Lote sua agenda e faça tantos R$ 1.000. Na psicologia, não necessariamente, claro, tu pode ter uma agenda lotada, mas a agenda lotada não quer dizer que ela vai estar cheia, igual as pessoas levam isso, né? O que é agenda lotada? Porque eu tenho que entender que para eu dar um atendimento de qualidade, com a agenda cheia, um paciente atrás do outro, tem gente que atende 15 pacientes, né, num dia, como que vai sair esse atendimento? E como que vai ser a tua saúde mental? Porque isso poucas pessoas falam, né, de ir cuidando de quem cuida, né, que a gente fala muito, que é a saúde mental do psicólogo. E isso também eu fiz muita questão de levar um módulo disso no curso, com bastante carinho mesmo. Eu pensei muito, por isso que eu digo, são coisas que eu vim pensando e avaliando que foram muito importantes estarem lá. E essa questão da saúde mental, ela vai entrar diretamente na qualidade do teu atendimento. Se tu não estiver com a tua saúde mental em dia, como que eu vou ali atender pessoas que vão demandar de mim, né? O meu cérebro, ele é exigido a todo momento num atendimento. Então, como que o atendimento de uma agenda lotada, cheia, que é o que eles pregam aí, vai ser um atendimento de qualidade? Muito difícil, né? Falando um pouquinho sobre essa questão da estratégia, né, como empreendedora. Para dar certo, o profissional ele precisa prezar pela área, pelo foco, pelo público que ele ama atuar. Qual é essa estratégia aí que cada um tem que fazer para poder dar certo? Eu acho que é uma junção de habilidades, né? É um conjunto, né? Eu acho que é a tua habilidade naquilo,
né? É algo que tu goste, muitas vezes se interesse por estudar, porque de fato tu vai ter que estudar muito aquilo ali, né? Então não adianta tu querer atender tudo, né? Às vezes eu vejo terapeuta de criança, casal, família, não tem Quer como. abraçar o mundo, né? Isso, e é muito, não tem como. É muito melhor tu se dedicar a alguma coisa e se aprofundar naquilo para realmente conseguir resolver o problema da pessoa, né? Que é fazer a parte, claro, a gente sabe que a terapia é um conjunto e tem a minha parte e a parte do paciente, mas a gente tem que garantir que a nossa parte está sendo bem feita, né? Então, eu acho que isso é um conjunto de estratégia. Ele pode direcionar para um tipo X de paciente, sim, que ele quer atender, uma área específica, por exemplo, e aí isso entra também muito essas estratégias, né? Como lá no Instagram, na internet, como que eu vou me posicionar? O que eu vou postar lá para atrair esses pacientes? Então, é algo que tu vai, às vezes, direcionando, vendo, às vezes, até um assunto, uma demanda que vem muito para ti, sem querer, às vezes, tu fica conhecida por uma demanda até, porque tu acaba atendendo bastante e tu fica muito boa naquilo. E as pessoas começam a te procurar por aquilo ali, né? Então, é tudo com estratégia. Claro, a gente tem que ser intencional, entender, né, o que a gente está fazendo ali. Como eu digo, não adianta tu ser muito maravilhosa e ninguém está sabendo disso, né? Eu acho que entra muito essa questão aí das estratégias. Essa parte de empreender, de ganhar dinheiro, ainda é um tabu para o psicólogo, para a pessoa dessa profissão? Porque a gente sabe que tem algumas profissões que tem isso, né? Tipo, não, eu não posso deixar claro para a sociedade ou para as pessoas que meu objetivo é ganhar dinheiro, tem que trabalhar por amor. Só que todo mundo tem conta para pagar, não é bem assim, né? Nossa, a psicologia acho que é uma das áreas que mais tem isso, né? Porque antigamente, até na minha graduação, assim, que já faz mais tempo, isso era muito forte. Essa questão do dinheiro, não pode falar do dinheiro, ou é feio o psicólogo cobrar caro, é feio o psicólogo ganhar muito, né? Porque tu tá lidando com uma fragilidade de uma pessoa. Na verdade, é uma profissão como todas as outras, né? E a gente estuda e se dedica àquilo ali um dia inteiro para que realmente eu consiga lidar com a fragilidade daquela pessoa. Pelo menos deveria ser assim, né? Isso eu estou falando da maioria dos profissionais aí da área, né? Então, essa questão muito dessas crenças mesmo que foram colocadas, né, desde o início de não pode ganhar dinheiro, não pode cobrar caro, não pode falar em nada, são crenças realmente tabus, né, que vem vindo assim e limitam muito o psicólogo muitas vezes de ter essa mentalidade mais empreendedora. E aí ela chega no consultório para administrar e sendo uma empresa onde eu vou ter que saber conduzir minha secretária, saber sobre impostos, saber sobre taxas, saber sobre tudo, né? E a gente não sabe nada porque a gente não tem isso na faculdade. Então, tu sai sem saber e achando que tu nem pode falar muito sobre isso também, que é uma realidade completamente diferente, né? Então, vendo isso, até tem um módulo lá no meu curso com um contador que ele se especializou mais na área da psicologia mesmo. O público dele é bem grande, de psicólogo, e ele vai dar um bônus lá para as pessoas, um módulo todo falando dessa parte de contabilidade para psicólogos, né? Que é algo que ainda a maioria dos profissionais tem crenças que acabam limitando eles aí de evoluir nessa parte. Essa parte de mais de contabilidade, de impostos, realmente dá um medinho aí no pessoal antes de empreender, né? Mas também tem aquela galera, aquele pessoal que pensa, não, eu não vou entrar nessa parte do atendimento online, da psicologia online, porque já tem muita gente fazendo. Isso aí já tá cheio, eu não vou ficar aqui no presencial mesmo. Só que se for pensar assim, cada um tem que construir a sua própria história, tem espaço para todo mundo, né? Tem. Não adianta. O profissional da psicologia já tem que estar preparado, que vai aumentar realmente o número de profissional drasticamente daqui para frente, né? Bastante. Tem muita gente procurando, já está sendo um curso, o segundo, né, mais procurado aí nos vestibulares passados aí que já tiveram, e a concorrência está aumentando, e por isso mesmo que não deveria ter isso para limitar, né? Mas já está tendo bastante gente, e sim para te ficar cada vez melhor. Então, beleza, está vindo mais gente, eu tenho que me aprofundar mais, eu tenho que estudar mais, eu tenho que estar cada vez melhor e eu tenho que saber vender o meu trabalho, né? Eu tenho que saber me posicionar para saber ofertar esse trabalho e por isso a gente tem hoje aí toda essa internet aí na mão, né? Esse digital que favorece a gente a isso.
o psicólogo, teoricamente, ele é um profissional um pouco mais consciente de si também, né? Tu achas que isso também reflete nessa dificuldade de fazer essa transição de quem ainda não foi, né, do presencial para o digital, no sentido assim de que o psicólogo é um profissional que se cobra muito, que tem muita autocrítica, que são realmente essas crenças limitantes que não deixam ele se desprender ali daquele padrão que ele está vivendo? Sim, o psicólogo ele é um profissional uma área que a maioria, eu atendo bastante psicólogas, né? Então, eu vejo que a maioria tem uma autocrítica bem elevada, uma autocobrança bem elevada, e que às vezes isso, sendo trabalhada, isso pode te levar a lugares ótimos, né? Assim, pode levar à evolução. Se não for trabalhada, isso vai te paralisar. Né, que é o que acontece com a grande maioria. Se cobram muito, se criticam muito, às vezes têm medo de dar um passo a mais e ficam parados no mesmo lugar. Então, com certeza, isso entra também até naquilo que a gente falou anteriormente da saúde mental do psicólogo, que é questão da autocrítica, sempre se cobrando, sempre querendo mais, olhando mais por um viés de achar que nunca está pronto, nunca está preparado, e se isso não for trabalhado, né, infelizmente vai paralisar ele aí nesse cenário, né? Essa questão da saúde mental, a gente vai trazer um pouquinho também no curso, vai ter um pouco sobre isso? Sim, tem um módulo todo lá da saúde mental do psicólogo, né? Eu coloquei isso lá porque eu vi a necessidade mesmo de trabalhar isso. E como eu disse, eu tenho essa questão de eu poder falar sobre isso, porque além de tudo eu sou uma dessas profissionais, né? Então eu posso realmente levar com propriedade para falar para elas sobre isso, que é o que a gente vê que outros profissionais muitas vezes não vão poder falar porque não vivem o que a gente vive. A gente tem falado muito até agora sobre esse profissional que atende no presencial e ainda não foi para o digital, ainda não conseguiu, ainda tem, enfim, algumas amarras, algumas crenças. Mas também tem aquele pessoal que já tentou fazer essa transição, né, do tradicional para o digital, mas que diz que não deu certo. Ou que não teve a mesma aderência, ou eu acabei não curtindo muito, ou eu notei que o paciente estava estranho. Então, assim, quais são os principais motivos para que essa transição não tenha acontecido da maneira correta? Isso eu acho que é realmente a questão de, primeiramente, tem psicólogos, tem profissionais que às vezes têm dificuldade em criar esse vínculo com o paciente, principalmente no digital. Porque, de fato, isso para muitos acaba sendo um desafio maior. E né? É um desafio maior, porque a gente não está ali no presencial, então não tem aquela questão do contato físico, né? Enfim, de estar ali no mesmo espaço, né? Então, o criar vínculo no digital pode ser que seja um desafio para alguns profissionais. E que eu vejo que muitos acabam relatando mesmo isso como um desafio. Então, justamente por ser um desafio, por não ser tão simples, talvez, quanto no espaço, né, no presencial, é que esses profissionais vão ter que estar realmente se desenvolvendo mais, entendendo mais sobre isso, né, para ter essa questão do vínculo no atendimento digital, né, no virtual. Porque se não tiver isso, o negócio não vai para frente mesmo, né? Se não tiver, não tem como. Então, eu noto que às vezes tem gente que fala, mas os meus pacientes não tiveram tanta aderência, ou eu vejo que eles não têm tanto comprometimento. E o que eu noto na minha prática é completamente o contrário. Inclusive, eu acho que esse aí foi um dos maiores ganhos do atendimento online, que é a aderência e que é o comprometimento. Que realmente são pessoas que tinham tudo para ser comprometidas, mas como eu falo, daí choveu, daí vem de outra cidade, daí deu problema no carro, teve algum problema, não conseguiu sair do trabalho e chegar lá a tempo, coisas que no online a gente não tem mais. Né? A pessoa ela consegue dar um jeito, muitas vezes, não consegui, mas eu posso então estacionar aqui o carro em algum lugar calmo, fechar a porta e fazer aqui dentro mesmo, porque eu não vou conseguir chegar em casa? Pode, né? E coisas que antes tudo impossibilitava o atendimento de acontecer. Então, realmente, o profissional que foi tentar e achou isso, que não teve esse comprometimento, eu convidaria a tentar de novo e da maneira correta, porque com certeza ficou faltando aí alguma lacuna que não foi preenchida. Até porque muitas vezes esse profissional, ele é um ótimo profissional, né? Tem pessoas que realmente têm um trabalho excelente, que conseguem ter lá a sua agenda, os seus clientes fixos e trabalham muito bem, mas
Será que quando ela foi atender no online, ela passou a mesma essência que ela passa no presencial? Ela já foi aberta para aquilo? Porque tem isso também, às vezes a pessoa está tão acostumada com aquele padrão de trabalho dela, com aquele padrão de atendimento, que quando vai para o online, que nem tu falou, ela não consegue fazer essa conexão com a pessoa que está do outro lado, né? Então, às vezes, será que também o problema não está essencialmente dentro da pessoa? Ah, com certeza. A maioria das pessoas que acham que não tem aderência, que não, o problema geralmente vai estar em alguma coisa que ela está bloqueando ali, né? Muitas vezes, claro, a gente nunca fala nada em 100%, né? Mas isso é em regra, né? Na grande maioria. Às vezes, aquele profissional já vai cheio de crença, já vai achando, não dá para criar vínculo igual aqui. Então, o atendimento acaba não sendo mesmo igual. E aí, se não for igual, não vai adiantar. Aquele paciente não vai ficar ali. Então, tem que trabalhar as próprias crenças para que eu consiga oferecer um atendimento de qualidade para os pacientes que vão chegar até mim. Ainda seguindo essa linha do pessoal que pode tentar de novo fazer essa transição, às vezes a pessoa vai dizer, não, mas eu atendia muito bem, eu gostava de atender, achava que os meus pacientes também estavam sendo bem atendidos, eles estavam curtindo, mas mesmo assim alguma coisa se perdeu no caminho e a pessoa não voltou mais, para mim não deu muito certo. Será que o erro dessa pessoa também não está na parte mais técnica? Porque a gente sabe que assim, essa parte da tecnologia, da comunicação, também precisa estar funcionando muito bem para que esse atendimento tenha uma fluidez boa, né? Então, assim, câmera, iluminação, microfone, tudo isso conta também? Ah, com certeza, né? Isso entra tudo no atendimento de qualidade. Os equipamentos que tu vai usar, o local que tu vai atender, desde som, iluminação, levar a questão do sigilo ali também, então, e passar essa segurança e confiança para o paciente, porque isso entra naquilo que eu te falo. Uma coisa é tu estar no presencial, a pessoa está no mesmo espaço que tu, ela está vendo que não tem ninguém ali, né? Então, tudo isso ele se sente num ambiente seguro. E no virtual, tu tem que passar essa mesma segurança para o paciente. Aí que entra esse desafio de muitos profissionais. Eles, às vezes, não conseguem isso por erro, muitas vezes, na escutativa, na empatia, várias coisas aí que entram, e até nessas limitações que eles acabam mesmo levando para lá, né? Então tem muitos fatores que acabam entrando nessa parte que pode impossibilitar aí um atendimento de qualidade, que o paciente fique ali contigo, né? Que tu não consiga fidelizar aquele paciente. E às vezes são detalhes, né, Maísa? Porque só para vocês entenderem, antes aqui do podcast, a gente fez algumas chamadas de vídeo também para conversar e tal. E uma coisa que eu notei é que a Maísa olhava muito para mim, mas em sentido à câmera, né? Porque às vezes essa questão da posição também tem enfim, influencia nisso, porque a forma como tu olha pro paciente, ele precisa sentir que tu tá olhando para ele, que tu tá escutando, que tá prestando atenção. Então, às vezes são detalhes e que fazem toda a diferença no final, né? Com certeza. Pensa uma câmera mal posicionada, às vezes o paciente está achando que tu está olhando para um outro lugar. Que tem outra pessoa ali. Exato. Né? E aí, como que o paciente ele não vai te falar isso, ele simplesmente não vai gostar e daqui a pouco ele vai desistir, porque ele vai achar que tu não está dando a devida atenção, ou que tu está olhando para um outro lado, porque tu não está muito ativo realmente ali, né, na escuta dele, porque mais do que escutar, a gente tem que ouvir muito, né, e o ouvir envolve outras coisas, né? Então, desde o nosso olhar, tudo na questão da escutativa, da empatia, envolve tudo isso, e qualquer detalhezinho desses acaba afastando o paciente de ti. Nessa parte ainda sobre a questão da conexão com o paciente, a imagem e o estilo do profissional, ele também tem que prestar atenção nisso quando está atendendo online, né? Porque daí se tu for lá atender de pijama, toda descabelada, diferente de como tu vai para o consultório, o paciente também vai abrir aquela câmera e vai achar alguma coisa estranha ali, não vai entender que teu posicionamento tá como alguém que está ali para ajudar, né? Com certeza, isso também é algo que eu considero muito importante, também vai ter um módulo lá no curso sobre isso, né, que a Bruna vai dar, ela tem essa questão já da consultoria de imagem e tudo, trabalha com isso, e por isso que eu resolvi também buscar profissionais da área para falar sobre isso, para que entendam isso mesmo, né? E que às vezes até já tem clientes da nossa, né, profissão, que já trabalham com clientes da nossa profissão, para que ela saiba realmente conduzir esse profissional, levar essas importâncias, esses pontos aí que são tão importantes num atendimento. Então não adianta abrir a câmera e tu tá ali de qualquer jeito, né? A imagem ela já começa, a primeira impressão que a pessoa vai ter de ti. Então a imagem realmente ela representa, né,
comunica algo, e isso é muito importante. Então, realmente, como a gente falou, é muita coisa, né? Muita coisa que está contando ali, que está deixando o teu atendimento de valor ou não, que às vezes as pessoas não se dão conta. Esse cenário dos atendimentos, que a gente falou, né? Vai com certeza aumentar o número de profissionais nos próximos anos. A gente tem cada vez mais profissionais se formando, mas tem lugar para todo mundo, porque cada um vai, né, enfim, ter o seu espaço, se especializar à sua maneira. Só que a sociedade, de modo geral, ela ainda vai precisar de muito tratamento. Digo isso porque, assim, se a gente for olhar muitos anos atrás, tinha ainda um preconceito, um estigma aí dessa pessoa que fazia um tratamento, né, psicológico. E hoje a gente vive uma era de ansiedade de modo geral, assim. Tá todo mundo extremamente ansioso, extremamente 220, correndo o tempo inteiro para cima e para baixo. Então, assim, vai ter espaço para todo mundo justamente porque a sociedade também, infelizmente, se encaminha para essas doenças que são mais envolvidas com essa parte psicológica, né? O estilo de vida das pessoas, na verdade, está sendo aí um gerador de transtorno aí, né, somado com tudo isso, com todas as outras variáveis que a gente precisa para desenvolver um transtorno, mas, enfim, só o estilo de vida das pessoas já está conduzindo a isso. E a gente não está vendo uma previsão aí para que isso pare, para que diminua, muito pelo contrário. Cada vez mais as pessoas estão ficando mais ansiosas, estão ficando mais deprimidas, né, porque muitas vezes não sabem conduzir a própria vida, olhar para o estilo de vida, elas só exigem produtividade, cada vez mais é a era da produtividade, né? Se cobrando igual uma máquina e não se cuidando, não olhando para si. E não adianta, a conta não fecha, né? O nosso cérebro, ele precisa de cuidados. Então, cada vez mais esse crescimento, essa procura, como tu falou antes, até tinha um estigma maior, hoje a gente vê já as pessoas falando mais sobre isso, ainda bem, né? Contando, muita gente que foi diagnosticado com alguma coisa, ou está fazendo um tratamento, ou busca por alguma outra demanda, que hoje tem muito isso também. Antes a gente via mais por conta de transtornos, hoje não. Hoje a pessoa já às vezes busca porque está com alguma coisa que está incomodando mesmo, para trabalhar algumas questões, melhorar algumas questões que não necessariamente seja um transtorno, né? Então, só por aí a gente já vê a busca cada vez maior pelo profissional da psicologia, né? Então, a gente tem que estar cada vez mais preparado para essa demanda que está chegando aí. Pode ser que esteja alguém que esteja assistindo a gente, esteja ouvindo e ouviu tudo isso, né? Até agora a gente falando aí sobre essa questão da psicologia online, sobre os atendimentos, e mesmo assim ela pensou, nossa, bacana, mas eu acho que não é para mim, eu acho que vou ficar aqui na minha vida mesmo, tá tudo tão confortável aqui, continuar nesse né, na minha vidinha aqui que eu já sigo. É do ser humano também ele ficar nesse conforto e não querer se desafiar porque tem esse medinho? Com certeza. A zona de conforto, na verdade, é onde o nosso cérebro ele já puxa a gente ficar parado, né, no mesmo lugar e não se desafiar, até porque envolve aí um gasto de energia bem grande para a gente avançar muitas vezes, dar um passo a mais. Então, a gente tem que saber lidar com isso para que a gente consiga avançar. Hoje, se tu não souber se colocar nesse mundo digital, melhorando, olhando, visando, né, ser uma referência, buscar qualidade no teu atendimento, tu vai ficar para trás. Isso é uma verdade já, e a gente vê pelos dados, a gente vê naquela notícia que saiu lá em 2021, que tinha aumentado 230% a busca por terapia online. Em 2021, querendo ou não, em 2021 teve uma parte ali que já estava liberado o atendimento presencial, né? E ainda assim teve esse aumento de 230%. Então, se o profissional não souber estar preparado para isso, não buscar se qualificar, ele vai ficar para trás, né? Não tem como. Eu acho que essa parte também vem muito das mudanças recentes que aconteceram com a gente, né? Porque se a gente olhar para a geração dos nossos pais, dos nossos avós, eles eram muito assim de, vou ter um emprego aqui de carteira assinada, vou trabalhar e vou me aposentar e vai ser isso, né? E aí teve essa mudança para as gerações que vieram logo depois, que já começou principalmente na nossa, das pessoas quererem mais empreender e daí cada um, né, vai abrir a sua empresa, vai ter a sua própria marca. E acho que falta também para esses profissionais da psicologia entenderem que só deles já terem lá o nome, terem a formação, eles já têm a própria marca, né? Então, se tu tá trabalhando lá, tu já tem a tua empresa. Então, se não correr atrás, se ficar parado,
vai realmente ficar para trás, porque tu não está só sendo um empregado como eram, né, os nossos pais, os nossos avós. Hoje em dia, quem não empreender e quem não procurar coisas novas e diferentes, realmente é complicado. É. Não, é como eu falo, o nosso consultório, ele é uma empresa. O profissional que ele não entende isso, ele não vai conseguir gerenciar esse consultório, né? Porque é uma empresa, tem todas as coisas por trás, tem essas questões todas desde da contabilidade, né? Desde gerenciar uma secretária, desde eu saber gerenciar a minha agenda, de eu saber as questões de como marcar um paciente, horários, se eu preciso de pausa, se não. Então, é uma empresa e enquanto o psicólogo ele não entender isso, ele não vai conseguir progredir nisso também. Não tem como. Os interessados, então, em participar aí da Masterclass, né, eles têm que ficar ligados, porque vai aparecer lá, né, tem que seguir a Maísa nas redes sociais, porque vai aparecer o link para fazer a inscrição, para participar. O que o pessoal pode esperar aí desse dia? Então, no dia 27 de agosto, como eu falei, o dia do psicólogo, né? Vai ser um dia bem especial, onde, como eu digo, mesmo quem não pretende comprar curso, não tem problema nenhum. É um evento que, quanto mais psicólogos tiverem, mais é o que eu falo, a nossa classe ela tem que crescer, ela tem que ver que realmente é uma classe que está sendo cada vez mais procurada, que está em constante crescimento. Então, eu queria convidar mesmo esses profissionais para estarem lá, né, que é dia 27 de agosto, às 20 horas. As inscrições elas vão começar ali no iniciozinho de agosto, por aí. Realmente vai estar lá no meu perfil, é só me acompanhar que as pessoas vão ver. E vai ser no YouTube, né? E eu acho assim que realmente é um marco aí para a gente entender algumas questões, para a gente saber de alguns desafios, o que fazer, o que não fazer. Como eu falo, vai ser uma masterclass já que, comprando ou não um curso, vai ser algo que tu possa aproveitar bastante, né? Esse é o intuito da aula. Mas foi muito legal aí conversar contigo hoje, compartilhar esses insights. Tenho certeza que ajudou muita gente e despertou também em algumas uma sementinha aí dessa vontade de mudança, porque afinal tem que se livrar aí dessas amarras, dessas crenças, né? Uhum, eu acho que é como a gente falou bastante aqui, a gente tem que começar a se adaptar ao mundo que a gente está vivendo, né? Aos dias que a gente está vivendo, ao mundo atual, ao estilo de vida das pessoas que mudou muito. Como eu digo, né? Imagina, principalmente quem mora em cidade maior, às vezes tem que atravessar a cidade para ir lá consultar contigo, né? Uma coisa que antes ficava inviável e que já interrompia um tratamento, já não tinha aderência, as pessoas desistiam. Então a gente tem que saber realmente aproveitar isso agora, tudo que a gente está vivendo, para que a gente ofereça esse atendimento de qualidade, fique uma referência na nossa profissão e aí sim juntar isso à questão do marketing. E não primeiro o que eu vejo muito assim também são profissionais que visam o marketing sem antes ter um atendimento de qualidade. Né? Ao invés de ser um movimento inverso. Primeiro eu sou boa naquilo que eu faço e depois vou mostrar para o mundo aquilo que eu faço para fazer eles chegarem até mim e verem o meu serviço. Né? As pessoas invertem e eu vejo isso muito, que eles querem o marketing antes, tá? Eu quero fazer o marketing aqui, mas e se esses pacientes chegarem até ti, será que eles vão ficar? Tu vai conseguir fidelizar? Vai ser um paciente que vai sair aí falando bem, vai te indicar para outras pessoas? Ou ele chega e depois vai ser um daqueles que eu falei que eu vejo cada vez mais, que chegam relatando a má experiência, né? Então, eu já tive alguns que falaram, eu vou tentar mais uma vez o atendimento online, porque eu já fiz uma vez e eu não gostei. E eu vou fazer contigo para tentar para ver se eu gosto, né? E estão comigo até hoje. Então, de fato, não era o problema o atendimento online. São essas questões que o profissional muitas vezes não consegue estabelecer, que é o vínculo escutativo e todas as questões ali que a gente conversou nesse episódio. Então, fica mais uma vez aí o convite para todos os profissionais da psicologia, da área, estudantes, né? Às vezes já está terminando também e já está direcionando, se encaminhando para se tornar um profissional aí da área. Então, estão todos convidados para estar lá no dia 27. É isso aí. Lembrando, então, que essa Masterclass de lançamento do curso Consultório Online de Sucesso vai acontecer aí no dia 27 de agosto, que é o dia do psicólogo, então mais um dia aí para comemorar, né? Então não percam aí a oportunidade de construir um consultório online lucrativo e de sucesso. Até a próxima.